Tudo que você precisa é ter sucesso pelo menos uma vez. Uma besta terrível se prepara para atacar com garras afiadas, atingindo a bochecha de um jovem guerreiro que preparava um contra-ataque com sua espada. O lobisomem pulou no ar, surpreendendo o guerreiro com sua agilidade. Sem tempo para reagir, o pé do monstro se aproxima a alta velocidade, entregando um chute poderoso na mandíbula do homem, enviando-o voando. O golpe é tão forte que apenas o impacto contra o muro causou enormes danos na área. O guerreiro se encontra praticamente derrotado em um estado lamentável, entre pedras e poeira. Ele usou sua última força para zombar do monstro. Embora este o derrubasse, havia sido perfurado. Alguns segundos depois, o guerreiro se recupera e pegou sua espada, que está embutida no corpo do lobisomem, para terminá-la de uma vez por todas, terminando a vida do monstro com um golpe vertical cinemático, preciso e fatal. Ele pensou que não havia nada neste mundo infernal, e uma mensagem do sistema informou que o cão de caça infernal de nível 4 foi exterminado. Há monstros que continuam aparecendo, e o sistema informa que ele ganha uma certa quantidade de experiência. Enquanto reclamou, uma das mensagens chamou sua atenção e o informou de um nível superior. De repente, um erro do sistema apareceu, causando enorme frustração no guerreiro. Foi informado que o nível 4 foi rebaixado para o nível 1. Ele precisa alcançar o nível 5 para se mudar para a próxima área, gritando por ajuda, porque está desesperado para sair desse lugar. No entanto, a infinidade vermelha desse lugar parece não ter fim. Durante sua terrível estadia neste avião, o jovem guerreiro enfrentou dragões em seu primeiro ano. Depois de 2 anos, ele ainda está preso naquele lugar tentando se adaptar. Assim passaram 3 e 5 anos, e o herói enfrentou monstros torturadores em duras batalhas. O sistema alerta que, mesmo ao perfurar o dragão, a provável queda seria fatal. Porém, ele sobreviveu. Após tantos anos neste inferno, contar os dias na caverna foi a única forma do guerreiro manter sua saúde e esperança. Mas 10 anos já se passaram quando ele caiu neste mundo. Então ele desistiu de contar os dias e, com raiva, destruiu o lugar com um sopro. Essa pessoa está isolada há tanto tempo, apenas lutando contra monstros há 10 anos. Portanto, mesmo que o sistema o destruísse, ele se tornaria naturalmente mais forte. Em um dia rotineiro, o herói reflete sobre seu atual nível de poder. Enquanto isso, ele se encontrou acima de um dragão colossal, pronto para começar a caça. Em algum beco do reino, sussurros seguidos por gemidos desagradáveis podiam ser ouvidos. Um loiro está sendo atacado e já está no chão. Com seu último fôlego, ele comentou que esses demônios são escória e que a deusa não terá piedade deles, mas o agressor o acabou antes de poder dar qualquer testamento elaborado. Um personagem misterioso disse ao parceiro para se acalmar, pois serão pegos se vistos por um rafim. Contudo, a mulher ignora o aviso. No entanto, o homem disse que eles poderiam voltar para lá para matar mais uma vez que concluíram o contrato, o que convenceu a garota a sair do lugar. Finalmente, a mulher comenta que o trabalho deles é fácil porque eles só precisam encontrar a pessoa que veio a este mundo da mesma forma que fizeram, e quando ela saiu do beco, a menina queima tudo para cobrir as evidências. Este é um mundo chamado Felahafna, onde uma pessoa é escolhida como o único. O objetivo deste mundo é sobreviver e se tornar o mais forte possível. Após esta breve explicação, Pequeno Lobo lutou com o braço do protagonista e o jogou no chão, fazendo-o gritar de dor. O homem rolou entre as pedras e deslizamentos por vários metros até parar, extremamente confuso e sem saber onde está ou o que aconteceu. Então você olhou para trás e se perguntou o que é esse cachorro? No entanto, ele nem teve tempo de pensar em sua situação atual. Já teve que se defender, esmagando o crânio do animal e jogando fora a pedra ao lado dele. Ao verificar o corpo do monstro, apenas pensava que se não terminasse, o animal o mataria. Mesmo com a mandíbula quebrada pelo golpe, o instinto do monstro o faz continuar o ataque até o final, empurrando o protagonista para a borda de um penhasco. Embora ele não entendesse a razão do ataque, uma mensagem amarela apareceu na frente dele com instruções valiosas. Isso o confunde porque ele percebe que existe um sistema de níveis e força, e que os jogadores podem levar e ganhar experiência derrotando monstros. Por um instante, a felicidade percebida no mundo de fantasia faz com que o herói perca a concentração no monstro prestes a atingi-lo. Nesse caso, você não pode deixar de pensar em como as coisas começaram a dar errado. Quando saiu da cama, pensou como acordava ao meio-dia todos os dias e questionou se estava sendo preguiçoso. 3 meses após ser liberado do serviço militar obrigatório, sentiu que tinha motivos para relaxar um pouco, pensando que depois de deixar o exército poderia se integrar melhor na sociedade. Os últimos 3 meses acabaram se tornando um vazio eterno. Nada mudou em 2 anos de serviço, e sua realidade é comer batatas fritas e usar o computador para lazer. No entanto, essa realidade mudará em breve. Enquanto comia batatas fritas, uma fumaça marrom o envolveu, deixando-o desesperado e impotente. A fumaça consumiu tudo rápido. Segundos após o incidente, ele desapareceu completamente, deixando apenas sua cadeira e periféricos como vestígios abandonados. Em um plano monocromático, alguém afirma que todos os escolhidos foram reunidos. Nosso herói se pergunta se está em um lugar melhor. A voz continua reclamando sobre o pequeno número de pessoas presentes, como ouviu ter 7 bilhões de candidatos.
Alguém com essa voz informou que, devido aos 7 bilhões de candidatos, conseguiram encontrar muitos escolhidos. O protagonista não pode entender o que está sendo dito e pergunta se essa é a voz de Deus. A voz continua a instruir todos os jogadores. A primeira voz questionou se realmente podem fazer isso, perguntando se não será muito artificial, mas a outra diz que seria motivação e ajuda. Decidiram a discussão. A transmissão das instruções começou e um feixe de luz perfurou o peito do protagonista, que gemeu de dor. A voz notou que havia um erro e instruções, mas não se importava porque aconteceu apenas a uma pessoa. Portanto, o 388 escolhido começou a transportar sua dimensão enquanto esmagou o crânio do lobo. Nosso protagonista pensa que ele foi selecionado como um escolhido 1, e onde ele está, o mundo caiu Harata. No entanto, sua realidade é imensa e insolúvel. Mesmo agora, nosso guerreiro mal pode acreditar que o que está vivendo é real. Além de frustrado, está muito irritado. Agora, sua vida está neste inferno, sem o conforto de antes e sem seus pais. Ele está incerto sobre seu futuro. Em um acesso de raiva, o protagonista lançou uma pedra ao chão, lamentando ter sido libertado apenas 3 meses atrás e não ter conseguido uma namorada, questionando por que isso está acontecendo com ele. De repente, sua mensagem do sistema informa-o de perigo e diz que no momento há apenas 5% de chance de sobreviver e caiu assédio com os jogadores atuais habilidades. A situação confunde nosso herói, pois ele começa a perceber que isso está testando sua sanidade, questionando se ele deseja acabar com sua vida. A situação é revoltante, pois essas pessoas sequestraram uma pessoa comum e a abandonaram em um mundo diferente, dizendo que precisava matar monstros para ganhar experiência. Então, uma opção no sistema para terminar sua própria vida está sendo induzida a ser escolhida com sabedoria. O protagonista declina, pensando que não será enviado para casa se morrer, e decidiu manter a calma. Se planejassem enviá-lo para casa depois que ele morreu, eles não o sequestrariam. Se ele gosta ou não, ele precisa cuidar daqui ou será o seu fim. Por enquanto, o protagonista deve achar uma forma de sobreviver e escapar. À luz disso, o sistema informa que o escolhido tinha sua força aumentada ao encontrar seu espírito de luta. Quando uma luz amarela brilha nos olhos, surge uma janela térmica e pede para escolher uma classe. Rápido, sua expressão melhora ao perceber que não precisa mais lutar com as mãos nuas e pode escolher uma classe. A classe de guerreiro é apresentada como uma que usa várias técnicas marciais, mas ele acha que é diversão e jogos. Então, ao ver a classe de mago e entender que o combate de longa distância é a melhor coisa, ele decidiu escolher essa classe. No entanto, depois de confirmar sua escolha, o sistema o informou que a seleção foi rejeitada porque ele não tinha a capacidade necessária para a classe. Então o herói tentou a classe de espadachão mágico, mas sua seleção foi rejeitada novamente, seguida pela rejeição da classe curador e sacerdote, o que fez o protagonista lamentar de frustração. Finalmente, ele se viu forçado a escolher a última classe restante, mas quando ele tinha inicialmente negado a classe guerreira na próxima etapa eleitoral, o sistema pede que ele escolha uma arma inicial. Entendendo que o alcance longo é essencial, o herói escolhe a lança longa, não quer outra arma. Depois disso, uma forte luz emana da janela virtual, revelando a arma inicial dos jogadores, uma inesperada espada longa. O herói tenta argumentar com o sistema que escolheu uma lança longa, não uma espada, mas novamente ocorre o mesmo erro. Nervoso como nunca, ele reclama e insulta o sistema. Mas a janela se fecha rapidamente, e ele se lembra da voz dizendo que errou nas instruções, sabendo que eram as únicas coisas úteis lá. Um erro pode ser fatal. Está à beira da loucura. O herói cai no chão e começa a rir, mas pensa que não quer agir como essas pessoas esperam. Então, agitando a espada, ele acha que ao menos era melhor que uma pedra. Porém, o herói não quer ter esse destino e está determinado a fazer o que for necessário. Assim, uma jornada eterna de fortalecimento começará. O protagonista treinou com sua espada, mas sem muitas habilidades. Caiu ao chão repetidas vezes. 7 dias se passaram desde que ele chegou a Fallen Aratna, e o tutorial está em silêncio sobre como voltar para casa, fazendo-o pensar que é outro bug. O herói está lutando para sobreviver neste momento. Um animal atinge o ombro, causando dor, e o protagonista persegue o monstro muito irritado. Os cães que ele sempre enfrenta são cães do inferno, e se há uma coisa que ele aprendeu é que esses cães são até. Além disso, depois de atacar com a espada, ele aproveita a oportunidade para avançar um ataque novamente. Ele se pergunta se o monstro está aprendendo a enfrentá-lo, então só pode usar sua força para atacar primitivo. No entanto, o golpe não é eficaz, pois o animal escapa facilmente e ri, fazendo-o pensar que não tem talento na espada. Agora é a vez do animal de atacar. Com um instinto sanguinoso, ele carga tudo o que tem. No entanto, o herói está agora mais preparado do que antes e está prestes a usar seus recursos secretos, suas habilidades de empuxo, que acabam incrivelmente o animal com apenas um golpe. O sistema informou que o cão do inferno de nível 2 foi exterminado e concedeu 22 pontos de experiência ao protagonista.
Rue Hammond obteve sua habilidade ao atingir nível 2, mas não aprendeu a manejar a espada, mal conseguindo usar o empuxo efetivamente. Esta é uma das funções tutoriais do sistema. Cães do inferno são alimentos perfeitos, com gorduras, aminoácidos, carboidratos, fibras e minerais. Mesmo com sua natureza violenta, após a morte suas garras e dentes se tornam inúteis, sugerindo uma criação artificial deste lugar. Há uma razão para trazê-lo aqui, não o manteriam preso sem motivo. Lembrando das vozes comentando haver apenas 7 bilhões de candidatos, o herói pergunta onde os outros escolhidos estavam. No entanto, algo na janela do sistema chamou sua atenção, fazendo-o parar de comer. Ele informa que o protagonista será capaz de deixar as Montanhas Rochosas, sua área atual, e encontrar outros escolhidos ao atingir o nível 5. Finn ficou surpreso com as informações recebidas e o sistema continua. A zona inicial é composta por montanhas rochosas como uma área segura, onde a taxa de mortalidade é menor e o ganho de experiência é otimizado. Monstros de nível aparecem apenas em zonas seguras, e ao atingir o nível 20, o herói completará o mapa de seus colegas e viajará para o tudo. Essa informação frita o cérebro do herói que começa a juntar as peças. Esta é uma área para iniciantes onde os jogadores alcançam o nível 5. Ao atingir o nível 5, ele pode formar grupos com outros ao atingir o nível 20. Basicamente, ao chegar ao nível 20 e ser transportado para o continente, a verdadeira batalha começará, o que torna tudo muito louco de ansiedade. Ele entende que é assim que o cão de caça está ficando mais forte, embora não seja importante, o herói ainda quer voltar para casa um dia. Ryu acredita que não pode confiar no tutorial, então para conhecer outros escolhidos e obter mais informações, ele deve chegar ao nível 5 e sair daí. Depois disso, o herói começou a vagar em busca de cães do inferno e começou a caçá-los. Como o cão do inferno se tornou mais forte ao mesmo ritmo, não ficou mais fácil derrotá-los. Enquanto comia carne assada, o sistema informou o herói que ganhou 22 pontos de experiência e, ao elevar o nível, aprendeu a habilidade de corte lateral. Continue enfrentando esses cães. Lutando contra um cão de inferno de nível 3, similar a um guerreiro iniciante, ele se feriu e matou muitos, comendo, lutando e morrendo repetidamente para ganhar experiência e eliminar monstros. Depois de ser atingido no estômago por um cão do inferno, nosso protagonista voou longe, sendo jogado contra o chão. Ele consegue se calmar e, enquanto deslizava no chão, usa uma das mãos para pegar um pouco de areia. Então o monstro tentou atacar o Ryu novamente com uma mordida, e se ele atingir, acabaria tudo. Mas em um ato próximo, o herói jogou a areia nos olhos do monstro, cegando-o por um curto período. Então ele pegou a espada e lançou um corte lateral no meio da cara do cão do inferno, finalmente terminando. Como resultado, o sistema o informou de mais experiência adquirida, e o Ryu atingiu a quantidade de experiência necessária. Após o Viernes 7 no dia, o herói atingiu seu objetivo, ficando extremamente feliz e aliviado. Até agora, Ryu aprendeu 3 habilidades: empuxo, barra lateral e barra vertical. Não só isso, mas seu corpo também começou a mostrar os efeitos dos atributos que ele ganhou, agora estando no pico da condição física de um homem. Até sua espada, que era diferente da roda anterior, se tornou fácil de lidar. Mas quando ele elogiou suas realizações e erros apareceram novamente na janela do sistema, ele pensou assim. Mas de repente, algo estranho aconteceu. O sistema informou que Ryu Hanben, que anteriormente era um guerreiro de nível 4, agora voltou ao nível 1 enquanto tentava negar a realidade. Nosso herói acha que o tutorial está ficando louco e deve ser apenas um erro de mensagem. Ao verificar novamente sua janela de status, percebeu que o nível realmente caiu, retornando ao nível 1. Isso deixou o protagonista furioso, gritando contra a injustiça que ocorreu. Ryu se acalmou ao perceber que seus atributos e habilidades permaneciam intactos. Inicialmente, o herói pensou otimista, considerando a chance de subir novamente seus colegas, cultivando todo o XP dos 5 níveis. Ele certamente acreditava que essa experiência o ajudaria, mas o que o esperava era diferente do que ele pensava. Quando enfrentou o cão do inferno novamente, Ryu percebeu que o monstro estava em um nível completamente diferente. Ele estava errado, porque o cão continuou a se fortalecer, apesar de seu nível voltar ao início, forçando Ryu a arriscar sua vida dia após dia em cada batalha. Depois de inúmeras tentativas para alcançar o nível 5, nosso herói sempre manteve a esperança de que funcionasse desta vez. Ele está certo de que, se tentar mais uma vez, teria sucesso. Mas isso se repetiu infinitamente até que Ryu finalmente começou a desespero durante outra luta, agora contra um protagonista de 3 cabeças enormes, o cortou com facilidade. Nosso herói continua matando monstros que ficam mais fortes e verificando sua experiência. Desta vez ele tinha apenas 77 anos e experimentou pontos de evolução para um nível 5 e deixou esse lugar. O herói, enquanto carrega o corpo do monstro, comentou que 7 costumava ser seu número de sorte, então desta vez tudo vai correr bem. Quando ele jogou o monstro em um desfiladeiro cheio de ossos, Root pensou nos últimos 7 anos em que sobreviveu nessa situação infernal, passando do nível 1 para o nível 4 em um ciclo eterno.
Os escolhidos não envelhecem, e todas as feridas curam em apenas um dia graças à capacidade de recuperação. Voltar ao nível 1 não reduz seus atributos, mas eles não podem aprender novas habilidades, porque não podem ultrapassar o nível 4. Sua única habilidade é empujar, barra lateral e barra vertical. Prestando a enfrentar um enorme cão de osso, o herói zomba do monstro, facilitando sua exterminação. O sistema informou que os monstros foram colocados para fortalecer os escolhidos, mas acabaram sendo mortos. Nesse caso, um monstro morto não faz sentido. Depois de tanto tempo naquele lugar, o mesmo se aplica a um protagonista. A transmissão tutorial para os escolhidos foi concluída e o quinto Gerund Raf e operação foram iniciados. Um ser acha que estão acostumados, porque é a quinta vez que lá, até mesmo em outro mundo, jogadores levam um ano para concluir tudo. Eles esperam encontrar jogadores úteis desta vez. Notaram algo no vazio, um mundo aparentemente descartado por alguém e provavelmente quebrado, o que os faz achar estranho. Ao procurar aquela caixa, o ser encontrou uma moldura de fotos do jogador Ryu Hamben, que está ligado ao Rata. Alguém está descansando pacificamente em uma cama confortável? Esta pessoa é real, acorda em casa e se pergunta se voltou ao seu mundo original. Acredita que faz sentido porque acabou de ser liberado e deveria dormir mais. Contudo, um alarme do sistema chama sua atenção. Não deixando o herói dormir, o sistema insta novamente o protagonista, camuflando o erro. Dada a gravidade da situação que ele estava prestes a enfrentar, acorda no mundo infernal e rapidamente remove a mão do botão do sistema. Sentado no chão, confuso, o herói pergunta onde está. Ele se lembra de que matou cães do inferno como um louco nos últimos 10 anos, pensando que parece ter sobrevivido outro dia, mas inevitavelmente ele acabou voltando ao nível 1 novamente. Isso o fez enrolar em uma posição fetal e grunhir frustrado. O herói se pergunta se ele pode realmente dizer que está vivo e se não seria melhor desistir. No entanto, esse pensamento depressivo rapidamente deixou sua mente quando o protagonista ouve um barulho estranho. Quando se levanta do chão, Ryu se perguntou se depois de tanto tempo de agonização, ele será enviado para casa se decidir acabar com sua vida. No entanto, se ele vai morrer, seria melhor fazer sua vida valer algo que mesmo então, alguma parte do Kiro não queria desistir. Neste caso, Ryu, agitando a espada, retorna à zona de combate, decidindo pelo menos derrotar mais um desses bastardos. Depois de ficar preso neste inferno por 10 anos, o herói desistiu de contar os dias. Ele não sabia mais quanto tempo passou, seja 5 ou 7 anos, então desenvolveu um hobby e até encontrou algo para fazer. Sobreviver sozinho não é fácil, e o ambiente implacável não o permitiu ser preguiçoso. Por causa disso, após sua arma ser destruída pelo desgaste do tempo, nosso herói adquiriu o hobby de criar uma nova, maior e melhor. Quando a descansou nas costas, Ryu percebeu que essa era sua nova realidade. No caso de não conseguir mudar sua situação, ele poderia se dedicar a fazer o possível. Se não houvesse nada além de pedras, ele só precisava criar coisas, e foi assim que construiu uma casa, vivendo cada dia mais dedicado a esse estilo de vida. Até agora, Ryu não viveu mais com raiva, mas em um instante, seu sonho foi destruído por um gigante cão de caça que esmagou a casa do herói. Naquele momento, o herói não podia acreditar no que acontecia, e sem tempo para descansar, a mão do monstro varreu o chão, indo em direção ao herói para atacá-lo. De repente, o golpe atinge Ryu, que é jogado longe, destruindo tudo em seu caminho. No entanto, o monstro também foi atingido, e seu braço foi cortado pelo protagonista. O cão de caça do inferno não pode acreditar em sua mão neste dia, mas o herói cortou-se a lamentar, dizendo que ele levou 3 anos para construir a casa. Uma aura intimidante começa a emanar ao lembrar-se de sua casa transformada em poeira pelo monstro. Desta vez, Ryu decide construir um palácio com os ossos do cão do inferno. Cães gigantes do inferno como este começaram a aparecer, mas eles eram barulhentos e nem sabem. Entendendo o perigo, o monstro fuga para tentar escapar, e Ryu zombou do monstro, dizendo que, embora seja tão grande, ainda é um covarde apesar de tudo. Após caça constante, o herói aprende a melhor estratégia para derrotá-los, já que eles sempre começam com um ataque poderoso. Em uma exibição de poder, o cão do inferno lançou seu ataque de fogo, um som dracônico. Ryu ficou um pouco impressionada com o monstro começando com um ataque tão potente. Inevitavelmente, o ataque atinge tudo dentro do raio, liberando fogo, poeira e raios. Após o ataque poderoso, o monstro aguarda a poeira baixar para verificar o inimigo. No entanto, o que vê é algo que desafia as leis naturais e toda a lógica possível. É claro que é impossível evitar o ataque de respiração do cão do inferno, porque a área de efeito é muito grande, então o herói cobre seu corpo e bloqueia o dano com sua força. Embora se defenda, o monstro queima as pontas de seu cabelo, economizando para o salão. Surpreso ao ver o inimigo ileso, o cão do inferno lança feitiços de trovão, luz e fogo, muito dolorosos. O herói bloqueia criando uma grande parede de terra ao balançar sua espada contra o chão e depois, rapidamente desfaz a barreira criativa. Então ele se moveu para dar seu golpe final. No entanto, nem tudo sempre vai de acordo com os desejos do herói, pois não se pode dizer que ele tem talento em espadarismo. Então Ryu improvisou com seu potencial físico para sua vantagem. Além disso, o herói também não tem outras habilidades porque não pode levantar as 2 habilidades que tem, ele já os treinou muitas vezes.
Para ser mais preciso, ele os treinou 10.000 vezes cada. Então o Ryu ataca o monstro consecutivamente com barras verticais, laterais e empuxos. Ao combinar as 3 habilidades, cria-se o Triple Cross Attack. Não sendo uma habilidade real, nenhum monstro resiste depois de ser atingido por ela, então Ryu sobrevive mais um dia. De volta à visão desse ser incompreensível, que ao ver a moldura de Ryu, percebe que este jogador está atualmente conectado em Telha-Ratna, acreditando que está acima. O ser não entende porque o garoto ainda está lá, e ficou surpreso porque a 5ª geração está operando em Jarun-Ratna agora, a 4ª em Roha-Ratna e a 3ª geração em Telha-Ratna antes disso. Desesperado, o ser entende que o jogador está lá há mais de 22 anos. Sentada no chão, a entidade acha que não vai inventar uma desculpa se essa pessoa descobrir e não conseguir acabar com a vida do herói. No entanto, ao verificar o status do jogador, ele percebeu que existem heróis apenas no nível 4, questionando como ele sobreviveu por 22 anos. Além disso, as habilidades e atributos do jogador são terríveis, mas isso não é completamente ruim, porque uma ideia maliciosa veio à mente da entidade em Ratna. Como sempre, ele chegou à carne do cão do inferno e disse que sempre sentiu que chegar ao nível 4 era uma brisa. Decidiu dar uma olhada em seus atributos e ativou a visualização de atributos extras, que revelou o potencial oculto inestimável do protagonista. Incrível! Ele não conseguiu entender o verdadeiro potencial de sua força, e pensar que está no nível 4. Comentários reais, ele quer comer coisas saborosas e conhecer pessoas. O herói não pode ver o fim de seu sofrimento naquele lugar, mas acredita que, enquanto ele permanecer vivo, tudo vai funcionar. Pensando positivamente, ele acredita que um dia, o dia em que ele pode sair de lá chegará. De repente, algo rachou no céu, chamando a atenção do protagonista. Observe rapidamente esse fenômeno. O ser disse que, se ele fizer isso, alguns problemas podem surgir e o sistema informa que o herói completou o nível de Telha-Ratna. Nosso herói não entende o que está acontecendo, mas a entidade afirma que tudo o que precisa fazer é apagar o jogador e seus registros, acreditando que ele vai perder a vida no continente porque ele ainda está no nível 4A. O feixe de luz cai no chão, quebra tudo e levanta as rochas em um fenômeno explosivo. Rui começa a levitar e se torna extremamente confuso, enquanto o ser deseja que o herói desapareça completamente do continente de Ratna. Como o herói é levitado, ele não entende por que tudo acontece tão repentinamente. Ele foi informado de que o transporte das pessoas escolhidas para o nível designado começou no continente. A loja se aproxima de uma montanha rochosa. De repente, o raio caiu do meio da nuvem para o centro da floresta. O som do raio atingindo o piso da floresta acordou um descendente dracônico que reclamou sobre esses seres que não pararam de chegar lá. Os demônios de outros mundos são os monstros que parecem conhecer bem, a julgar pelo equipamento que aparentemente mantém como troféus. Depois de tanto tempo, tudo o que ele viu se tornou normal. Um céu vermelho, onde o sol nasce mais pôr, com pilhas de galhos mortos no chão. Mas agora tudo mudou sem nenhum aviso. O herói pula alto acima das árvores para obter uma melhor visão do seu entorno, surpreso com a paisagem, inacreditável para seus olhos. O inferno rochoso fez ele esquecer a beleza do mundo. Agora, o herói está na floresta do reino de Greyla. Bruce lançou em um rio primeiro, riu e aproveitou sua experiência ao máximo. Ele está confuso. Esta não é sua casa, mas é melhor que aquela montanha. Tudo ainda parece estranho. Ao chegar, seu nível subiu para 5, ganhando habilidades de comunicação. Refletindo, percebeu que deveria alcançar o continente de Ratna, no mínimo no nível 20. Ele não entendeu o motivo de estar ali. Pergunta se seu sistema falhou e o que fazer. Espreitando a janela de atributos, ele notou algo novo. A última notificação da missão, pedindo-lhe para matar uma das 6 deusas de Ratna. Se ele matar esta deusa, ganhará juventude eterna, imortalidade, e será enviado de volta à Terra com atributos e desejos intactos. O herói deve manter sua identidade secreta e se registrar na guilda de caçadores da cidade de Ampros. De repente, aquele monstro dracônico aparece e combate com grande poder para intimidar seu oponente. Repercebi que é um monstro, e começa a se preocupar porque parece ser um dragão. O monstro chama nosso herói de um demônio desprezível de outro mundo, e questiona como ele se atreve a entrar na sua floresta. Além disso, ele perguntou se ele planeja enfrentá-lo sem uma arma nas mãos. Ele notou tarde que estava longe da espada, vendo-a alguns metros atrás. O monstro dracônico prepara um ataque, não dando ao herói tempo de agir, então ele percebe que terá que lutar de mãos vazias. O monstro lança fogo azul, ameaçando queimá-lo, mas o protagonista escapa facilmente se preparando para um soco, achando que é o momento perfeito para atacar e matar o inimigo. Inicialmente, o monstro não leva a sério o golpe que se aproxima, chamando-o de uma tentativa ridícula. Entretanto, após ser atingido, ele foi lançado longe pela força do golpe, criando uma oportunidade para o herói recuperar sua espada, o que acabou sendo desnecessário quando Ryu viu o dano que seu soco causou à criatura. Esta história narra monstros como um dragão que vivia nos céus do Reino Extra. O nome desse dragão é Éfer, sempre o orgulho dos cavaleiros. No entanto, Éfer enfrentou sérios problemas na forma do príncipe do reino, que reclamou de querer montar.
No entanto, montar um dragão não é fácil e no final, o príncipe morreu repentinamente em um de seus treinamentos. O pobre cavaleiro de Éfer foi executado e ela conseguiu escapar do rei com a ajuda de outros cavaleiros genéticos. O dragão solitário na floresta não teve chance de sentir tristeza, pois ela estava cheia de humanos de outros mundos, que surgiam constantemente. Apesar de ter recebido treinamento, ela nunca matou seus adversários. Nesse contexto, pode-se dizer que esse controle gentil é realmente a origem de um grande desastre? Inúmeros caçadores se uniram para caçar o pobre dragão, e após uma surra severa, o esforço pensou que permitir humanos de outros mundos poderia ser um erro. Eles continuaram a aparecer, então ela não teve opção. Além disso, ela não é um dragão, mas uma renúncia. Dragões têm 4 pernas com asas nos ombros, enquanto renúncias possuem asas nos membros anteriores. Então ela é uma deles. Além disso, esse é um conhecimento geral. Implorando que o monstro fosse liberado, Ryu questionou como ela sabia que ele era de outro mundo e disse que não tinha certeza a olho nu, mas Maianos com raiva raramente apareciam. Neste caso, o herói percebeu que o Wyvern só achou que ele era de outro mundo. Isso significa que ninguém descobrirá sua identidade só pela aparência. Depois de perceber que Ryu pediu esforço para que esta fosse uma floresta segura em Greylet, quase chorando, ela disse que o reino foi destruído há anos e agora é chamado Grade X, o que deixou o herói zangado pois o tutorial está desatualizado. Ela implorou pela vida, sem saber que ele era tão forte. Ryu argumentou que ela deveria ter ficado quieta em vez de atacar. No entanto, o Wyvern disse que fez isso porque ele é um demônio de outro mundo, o que deixou Ryu zangado por ser chamado assim. Tentando explicar, Éfer disse que não foi ela quem disse, mas a deusa, despertando a curiosidade do protagonista. O vagabundo pediu assistência primeiro, mas o herói ficou irritado. Além disso, revelou-se que humanos de outros mundos começaram a aparecer em Hatna há 40 anos. Humanos de outros mundos e Hatnianos inicialmente se dão bem, mas logo começaram a matar para elevar o nível, os mais poderosos se aliando. Além disso, eles criaram a Grande Terra, um grupo com o objetivo de matar a deusa. Humanos de outros mundos são fortes porque, assim como dragões, elevam o nível matando oponentes com facilidade. Não há como enfrentá-los porque eles foram liderados por um caçador de nível 100. Então, antes que os heróis chegassem, o Rei da Espada Zenovia, o Arco, o Horrível, o Holy e a Transcendente da Vida e da Morte chegaram. Eles massacraram humanos de outros mundos em um instante e depois, as 6 deusas mais o continente. Os terrestres são demônios de outros mundos que fizeram contratos com o deus demônio maligno, e é por isso que são rapidamente executados ao pisar no corpo do animal. Rei replica, dizendo que foi sequestrado de repente e deixado para apodrecer em uma montanha rochosa por décadas. Quando finalmente sai, descobre que se alguém souber que é de outro mundo, todo o continente se tornará seu inimigo. Além disso, todas essas coisas aconteceram antes da arma nascer, mas o herói muito irritado pergunta se as deusas são assustadoras o suficiente para fazer isso. Reafirma que não se importa em fazer um contrato com uma deusa para se tornar seu servo, mas definitivamente matará o maldito deus demônio. Com uma aura intimidante, afirma que voltará para casa vivo. Olhando para o esforço, o herói diz que não pode deixar ninguém saber sua verdadeira identidade, renunciando e tremendo de medo enquanto promete não contar a ninguém. No entanto, um grito terrível ecoou pela montanha, revelando o destino monstruoso e cruel. 5 dias depois, ao sair da floresta segura, enormes muralhas do castelo podem ser vistas no horizonte. Esta é uma cidade no norte do reino de Shizhad, a cidade de Pros, que não é apenas grande, mas também popular. A floresta segura e uma masmorra estão ao redor dele, onde inúmeros monstros aparecem sem parar. Muitos caçadores tentam ficar ricos rapidamente arriscando suas vidas, alguns deles da guilda de caçadores de imprensa. As pessoas que vêm lá são caçadores, ou quem quer se tornar um. No entanto, também pode ser um caso diferente como os seres terríveis de outros mundos. Entrando na guilda de imprensa, o protagonista atrai a atenção de todos enquanto caminha em direção à recepção. Seu tamanho e sua construção física impressionam os cidadãos comuns. Eles se perguntam se o homem é de outra guilda e dizem que parece ser um caçador veterano. Quando um dos cidadãos está prestes a ser rude com Ryu, a recepcionista intervém, dando um tapa no homem e recebendo o herói. Como ela não reconhece Ryu como um caçador, pergunta se é a primeira vez que ele vem à guilda de imprensa e como pode ajudá-lo. Em meio ao silêncio, nosso herói explicou a razão da visita, surpreendendo a todos. Ele queria ser caçador. No capítulo 5, dentro de uma caverna, o descendente dracônico perguntou se seria ajudada pelo herói. Ryu confirmou, dizendo que mesmo que sua aparência não seja suspeita, a falta de roupas e equipamentos deste mundo revelará sua verdadeira identidade. Quem continua a reclamar? A protagonista comentou que não matou pessoas até agora porque é uma besta desejável, então ele acredita que ela não dirá seus segredos. Nosso herói sorriu e disse que ele não teve uma conversa decente com alguém há muito tempo. Eventualmente, isso despertou os sentimentos de Éfers, despertando suas memórias de quando ela era companheira humana. À luz disso, ela decidiu mudar de ideia. Ela informa-lhe que vai ajudar o herói. Ele agradece rapidamente, mas ela pede que ele não conte a ninguém sobre ela. O protagonista começa a mudar de roupas na frente do animal, que se envergonha. Ela questionou o que o herói está fazendo e ele responde que está trocando de roupa.
O esforço é indignado por Ryu estar despreocupado, mas ele argumenta que ela também é. Depois de vestir suas roupas, o herói notou que elas estavam muito pequenas e pode ter que rasgar as mangas. Mudando o assunto, o movimento decidiu ensinar um pouco o senso comum desse mundo, pedindo ao herói para não mudar de roupa em nenhum lugar, mas ele já sabia disso. Peça a ela para informá-lo como encontrar a deusa. Éfer informa-o que as deusas raramente encontram pessoas, até mesmo Hatnians. Ela explica que você deve ser um dos 4 heróis ou ter prestado um grande serviço para encontrá-los e receber suas bênçãos. Ela acrescenta que a única maneira de obter a bênção é se tornar um daqueles que caçam monstros e masmorras criadas pelo deus demônio ou Fio. Ryu compreendia e mencionou que o tutorial também afirmou que precisava tornar-se um caçador para entrar em contato com as deusas, o que o deixou confuso. Quando tentou mostrar a janela do tutorial, o Wyvern não conseguiu vê-la, o que mostrou ao herói que ele é o único que pode vê-la. Ele explicou a ela que funciona como um sistema de apoio, mas ao contrário de outros humanos de outros mundos, ele está quebrado, então não sabe exatamente como as coisas funcionam. De volta à guilda, raramente lembrava a conselha de que, ao contrário de outras profissões, os caçadores levam um estilo de vida muito mais livre, então não é estranho afirmar que tem níveis mais altos. Portanto, ele precisa ser extremamente cauteloso, pois muitos outros devem ter passado pelo mesmo método. Finalmente, enquanto o herói se esforça para memorizar todos os conselhos dizendo-lhe para não agir como um estrangeiro, o que deixou Ryu extremamente ansioso. A recepcionista entregou um formulário ao Sr. Eric Garun e perguntou se ele era de Campbell, no norte, e ele gaguejou para confirmar. Isso provocou um olhar suspeito da mulher, fazendo-a acreditar que é um sorriso duvidoso. Ela mantém sua aparência e o recebe. Ryu, por sua vez, se sente aliviado, pensando que estaria em sérios problemas se seguir as instruções dos tutoriais. Perguntaram ao homem se queria transferir-se de outra guilda para esta, mas Ryu negou, levando-a a questionar como poderia ajudá-lo. O herói disse que queria tornar-se um caçador, e esta simples frase foi suficiente para incitar medo e alerta em todos ao redor. A recepcionista suou nervosamente e perguntou se ele não era um caçador, e todos compartilharam esse sentimento. Eles sussurraram entre si que os recém-chegados podem ser de outro mundo, mas um deles aconselhou que ficassem quietos. Diante da mudança atmosférica, Ryu não entendeu a reação deles e se perguntou se ele fez algo errado. A mulher pediu ao herói que colocasse a mão na pedra de medição, e ele se perguntou se ele teria que lutar, mas percebeu que sua hesitação indica incerteza. Dependendo de suas habilidades, eles podem criar uma verificação apropriada de acordo com os regulamentos detalhados da guilda. O Ryu só precisa tocar na pedra de medição. Se ele verificar se alguém é de outro mundo ou não, ele ficará governado, e se ele for pego lá, ele não poderá conhecer a deusa. Se ele decidir fugir, revelará seus segredos e destruirá tudo. Embora seja mais fácil, ele confia que tudo correrá bem na verificação da realidade. A recepcionista ficou impressionada com os atributos do herói, dizendo que todos são de nível heróico, o que impressionou os cidadãos, enquanto Ryu mantém uma pose deslumbrante, mostrando como um palpitador de coração da televisão, agora montado na balanceira e usando armadura, ele deve matar o terrível deus demônio Ornfloss, deixando todos felizes. Testemunho da história do herói, o esforço observa todas essas bobagens silenciosamente e pacientemente. Ela afirma que não pode acreditar no que acabou de ouvir, mas Ryu acrescenta que sonhar é livre, ao contrário da expectativa inicial. Quando ele coloca a mão na pedra de medição, o herói é revelado como um guerreiro de nível 5. Inicialmente, todos ficaram surpresos e não acreditaram no que veem. No entanto, eles rapidamente riram e neste momento falaram sobre o quão estúpidos eles pensam que ele era de outro mundo. Reeve não entendeu o motivo do riso, mas nem a recepcionista não conseguiu se reter neste momento. Depois do riso, ela explica que a maioria das pessoas vem das florestas para se registrar, são de outros mundos. Então, se o nível de um herói fosse mais alto, seria um problema. Um dos homens se juntou à conversa, dizendo que esses malditos começaram no nível 20 e sempre dizem a mesma coisa. Embora já estejam no nível 20, eles querem se tornar caçadores. Aliviar, a mulher informou Reeve que o custo de registro era de 300. O Ryu nunca pensou que ficaria feliz por seu nível ser tão baixo. No entanto, quando ele tirou o dinheiro do bolso para pagar a taxa, ele percebeu que gastou 300 vezes das 400 vezes emprestadas, o que equivale a 11 mil. Então, a identificação do protagonista está pronta e a recepcionista informa que sua segunda cópia custará 80 vezes. Ela diz a ele para voltar quando seu nível for adequadamente alto. Ryu acha que agora as coisas estão começando de verdade e que ele precisa fazer seu nome famoso no círculo dos caçadores. A mulher perguntou se ele tem uma missão em mente. O herói disse que queria explorar a masmorra, e naquele momento, alguém interrompeu a conversa e questionou sua escolha específica. Um homem de cabelo branco aconselhou que é melhor se acalmar, em vez de se tornar comida de monstro. Afinal, alguém no nível 5 deve conhecer seu lugar. A mulher da guilda recebeu o Sr. Loud e perguntou se ele e seu grupo planejavam ir para uma floresta segura. Loud disse que ouviu notícias. Ele mencionou que o número de monstros na masmorra está aumentando muito, e agora até atacando casas próximas. Loud está no nível 21 e se gaba de não querer enviar caçadores inúteis para fazer seu trabalho. Reeve não entende por que ele está tão cheio de si mesmo, pois está no mesmo nível que o esforço. Mas, num contexto geral, ele está acima dos outros.
Mesmo assim, o herói não quer se envolver com ele, e a mulher que tenta evitar o olhar do Lods lembra que ainda há uma vaga em seu grupo. Ela falou ao Sr. Eric que é impossível completar a missão sozinha e ir à masmorra é ainda pior. Isso faz o herói com medo do que está chegando. Ela pergunta se não seria melhor trabalhar com o grupo Lods enquanto se acostumava às coisas por lá, trazendo o pior pesadelo de Hill à realidade. Após decidir o que fazer, o líder informa que, com um novato agora, não há mais espaço para ele. O mago confrontou, dizendo que era nível 25, e Hill notou que o tutorial mostra um nível mais alto. Nesse caso, ele deve estar escondendo algo. Em sua mente, o herói pensou que olhou demais para o mago, mas não importa porque Loud disse que não havia espaço para ele. O líder criou um drama e contestou. Disse que, como o pedido veio da senhorita Seguri, o orgulho do caçador de imprensa sob a guilda cuidará de um nível 5. Hill se sente irritado por ser chamado assim, mas acha que não pode lutar contra ele, pois isso levaria a uma morte. Quer jogar com um herói? Loud pergunta se Hill sonha em se tornar o rei da espada devido ao tamanho de sua espada, mas quando ele tenta levantá-la, ele nota algo. A espada nem sequer se mexeu, fazendo-o se questionar como um nível 5 pode carregar tal coisa. Nesse momento, a atenção do herói se voltou para elogios, fazendo com que o líder do grupo tremesse. Diante disso, sua espada levantada reordenou que soltasse sua posse, empolgando os membros da guilda que esperaram ansiosos por uma luta. Um homem de olhos azuis e mohawk aproximou-se com seu grupo, afirmando que encontrou o que procurava. O herói mostrou força ao levantar objetos facilmente com sua espada, surpreendendo a todos por ser apenas um caçador nível 5 recém-registrado. Os olhos do homem mohawk brilharam com o que viu. Ele disse ao herói que com esse corpo ele pode derrotar até pessoas no nível 10. O líder pediu a Berkman que não interferisse, pois estava treinando o novato. Berkman perguntou se o nome do herói é Eric, e informou que não há problema em lutar lá, mas se ele danificar a guilda, ele tem que enfrentar todos. Após acidentalmente destruir uma estrutura da guilda, o protagonista pede desculpas e afirma que não quer lutar, nem ser expulso. Depois de ser batalhado pelo herói, o que fez o lobo cair no chão, ele diz com raiva que ninguém mais aceitaria um nível 5 no grupo além dele. Desartan percebeu que o homem estava certo, pois usou quase todo o dinheiro para se registrar, e está limitado por seu baixo nível. Berkman abalou o herói ao mencionar que seria fácil carregar seu corpo. Ele então procurava alguém musculoso como Eric, e ofereceu ao herói a chance de entrar em seu grupo, elogiando seus músculos e atribuindo seu baixo nível à falta de experiência. Percebe que o nível deste velho é bastante alto, mas como ele veio de outro mundo, sua taxa de crescimento é alta, portanto ele não pode ficar no grupo por muito tempo. Você ainda precisa se esforçar se quiser alcançar algo. Obrigado a todos por aceitá-lo. A cidade de Ampraus floresceu com as masmorras e monstros, com negócios e comércio impulsionados pelos caçadores. Ampraus manufatura produtos com materiais dos caçadores, com dois principais locais de caça, a masmorra na Ipiish, planície e entrada da Floresta Segura. Existem algumas pequenas aldeias perto da floresta, mas como os monstros raramente se aventuram fora da floresta, as missões de subjugação são muito raras. No entanto, recentemente, o número de ataques de monstros nos arredores da floresta aumentou, por isso muitos caçadores se juntaram à missão de subjugação. Um monstro típico de alto nível é conhecido como The Volk. Apesar de ser lento, sua aderência é forte o suficiente para esmagar rochas. Eles usam seu próprio peso para criar ataques poderosos e carregar seus oponentes em alta velocidade. Um deles lançou um poderoso golpe de cabeça no escudo de Berkman, que se esforçou para suportar o ataque. No entanto, o guerreiro é mais forte que o monstro e sutilmente contraria o golpe. Este é o tanque mais forte de todos os profissionais, mas lidar com 3 The Volks ao mesmo tempo será uma tarefa difícil. Berkman rapidamente percebe o ataque, que virá através de seu ponto fraco, entendendo que ele momentaneamente deixou a guarda baixo. Felizmente consegue se defender, ao contrarrestar o ataque dos monstros no meio do caminho. No entanto, um acidente ocorreu com Berkman tropeçando no chão e caindo de joelhos sob a pressão da divulgação. Neste momento crítico, os reforços chegam com uma mulher segurando uma lança passando sobre os monstros. Com velocidade e flexibilidade extremas, ela perfurou o pescoço de um deles, dando ao tanque do grupo a chance de se concentrar em sua luta individual e terminar essa divulgação. Esta mulher é o DPS do grupo 21. Após a batalha, ela brinca se Berkman quer se aposentar por ter dificuldades mesmo contra esses monstros fracos. O tanque começou a rir depois de ouvir a sugestão, mas a mulher notou algo diferente sobre ele. Analisando seu ombro, ela descobriu uma ferida profunda e desesperada, dizendo que eles devem voltar rapidamente para cuidar disso. Mas Berkman disse que não era nada e, em um momento romântico, pediu a Amber que não se preocupasse com ele. Ela comentou com uma voz tremendo que nunca se preocupou com ele até agora. Eles se aproximaram. Em uma cena bonita, a ferida do tanque começa a ser curada por alguém. Entre os dois, Irwin Hopal invoca a presença do Respiro de Pralar, uma espiritualista nível 16 do grupo e irmã de Berkman. O tanque está orgulhoso de sua condição e Amber está envergonhado.
Ela brinca que seu irmão não pode fazer nada sem ela, mas um monstro aparece. Por sorte, alguém lança um feitiço poderoso chamado Martelo de Fogo. O mago Hubert Krutas, do grupo de nível 18, salva Irwin e comenta sobre o descuido dela. O grupo de Berkman é realmente um time equilibrado e coordenado. Eles não só se concentram nos ataques mais confiáveis, mas também verificam seu trabalho em equipe. Ruth achou este lugar o melhor não por ser entediante, mas porque, enquanto o grupo lutava, ele apenas se escondia e trabalhava como carregador. Com seu nível baixo, não participava das batalhas, mas ainda assim dividiam os lucros igualmente, então nem tudo era ruim. Tudo ia bem, mas havia um problema visível só para Ruth. Centenas de Devolks se aproximavam numa emboscada liderada pelo Senhor nível 25, que zombava dos humanos, até que o líder do monstro foi atingido por projéteis. O autor do ataque foi Ryo, que fez isso apenas com pedras pequenas. O herói está decepcionado, pois mesmo com o nível mais alto do grupo, não ganhou pontos de experiência. O sistema informou que ele precisa caçar monstros mais fortes. Ele sugere ao grupo que caçem monstros mais fortes na próxima vez. Nesse momento, Irwin informou seus colegas de grupo que era hora de se reunir no ambiente pós-batalha em uma casa de madeira. A ferida esfaqueou com força a faca na barriga do monstro e depois empurrou o braço para dentro da ferida. Sorrindo, ela tira o coração do monstro e mostra ao irmão, dizendo que devem ganhar pelo menos 15x por isso. O mago confirmou que a pedra mágica era grande e disse que conseguiriam um bom valor. Além disso, podem vender o couro de Devolk, aproveitando tudo. Observando a situação, Ruth pensava que antes vomitaria, mas agora, após dissecado tantos cães do inferno, isso não era novidade. O herói tomou a frente na coleta de materiais. Depois de impressionar todos com suas habilidades, Irwin perguntou como o protagonista conseguiu fazer isso tão rápido, e ele explicou que tem feito isso nos últimos 20 anos. Isso deixou a mulher curiosa sobre a idade de seu colega, que afirma ter 24 anos. Berkman se juntou à conversa e perguntou ao herói sobre seus pais. Ele explicou que porque foi sequestrado há 20 anos, não se lembrava muito deles e agora é impossível voltar para casa. Isso tocou todos, especialmente Berkman, que nunca imaginou o fardo que o herói carrega, mas agora ele não precisa mais se sentir mal. Como eles decidiram recebê-lo como uma família. Todos se reúnem para tentar consolar o herói, dizendo que tudo vai ficar bem, e o Ryo só acha que essas pessoas são realmente boas. O protagonista afirma estar grato por permitir que alguém de nível tão baixo como ele no grupo. Mas Berkman o consolou dizendo que ele permaneceu no nível 25 por 5 anos. Isso gerou confusão no herói porque o atual nível do tanque é de 25. Todo mundo envolveu-se informando que há uma escassez de monstros de alto nível por perto, a não ser na masmorra. Amber esclarece que o Devoto Senhor é considerado um monstro de alto nível por lá, e que eles não necessitam caçar monstros mais poderosos do que aqueles, uma vez que não planejam ir a locais como masmorras. Neste momento, nosso protagonista tem uma verificação da realidade e começa a trabalhar preocupado com seu futuro. Então ele decidiu agir, levanta-se e dizer a todos que ele usaria a espada para praticar, enquanto o herói se afastou. Berkman pediu ao colega que não se tendesse muito. O mago disse que não se aproximasse da Floresta de Salvação, porque este é um lugar perigoso entre eles. Irwin comentou que uma pessoa gentil como o herói, obviamente não pode ser alguém de outro mundo, e o mago disse que ele o acompanharia. O tanque concordou com isso. Aproximando-se da cerca, alguém perguntou ao Sr. Eric como está o treinamento. No entanto, você a mapeou para procurar em todos os lugares e não conseguiu encontrar um traço de rio enquanto correu em alta velocidade pela floresta salva. O herói disse que é impossível porque mesmo encontrando várias formas de vida, não há monstro que lhe dê experiência. Começando a desespero, Ryo procura freneticamente por um, mas os que ele encontra nem sequer parecem ser monstros, parecidos com mais animais domésticos em suas memórias. Uma conversa esforçada veio à mente. Ryo perguntou se não seria perigoso para ela morar na floresta e ela sorriu, dizendo que era a mais forte da área. Então o herói chegou à realidade e se sentiu derrotado por não haver nenhum oponente digno dele. Embora isso faça sentido, monstros como os Wyverns não lhe deram experiência, e ele voltou antes de escurecer. Uma explosão forte foi ouvida de repente. Isso o fez lembrar do dragão do inferno do seu antigo mundo. Ele corre rapidamente para encontrar a origem do estrondo, pensando que algo extraordinário deve ter causado isso, não podendo ser um monstro comum. Ryo acredita que se puder caçar o responsável pela explosão, poderá aumentar seu nível. Ao alcançar a fonte do barulho, o herói prepara sua espada, chamando o monstro para a batalha. Entretanto, a cena à sua frente não é como ele imaginava. Ao chegar, Ryo encontra um homem de cabelos vermelhos, totalmente nu. Acontece que o homem era um mago, parte de um grupo de 4 pessoas, surpreso com a visita inesperada. Nosso protagonista, sem esperar por isso, pede desculpas ao perceber que a pessoa diante dele era um mago do grupo. Ele ainda se questiona sobre a nudez, mas sabe que esse não é o ponto importante agora, pois não há monstros ali.
Apesar disso, ele tinha certeza de que o som veio daí, mas decide pedir desculpas e saiu, dizendo que fingiria não ter visto nada. No entanto, o mago pediu que Ryut se afastasse por um momento, comentando que ele parecia muito suspeito, o que deixou nosso protagonista indignado porque ele não podia dizer essas coisas completamente nu. O mago continuou afirmando que este não é um lugar onde o nível 5 pode estar, enquanto pensa que ele deve encontrar o monstro em breve. Ryu explica que ouviu um barulho alto e pensou que pudesse haver um grande monstro por perto, mas como seu grupo deveria estar esperando por ele, prefere ir embora. O mago, indignado, pega sua varinha para preparar um ataque. Ele criou um círculo de fogo ao redor de Ryu, interrompeu sua despedida e pediu ao herói que parasse agora e diga a verdade. O mago perguntou se ouviu o monstro e se ele não dizer, ameaçou o feitiço de fogo. Inesperadamente, nosso protagonista caminhou em direção ao homem e fechou a mão na ponta da varinha, extinguindo o fogo da magia. Neste instante, o mago se torna completamente indefeso e a expressão do herói se torna séria. Ele explica que não sabe por que isso aconteceu, já que não havia visto monstros. Ryu questiona a atitude do mago e do grupo Loud, que sempre subestimam pessoas de baixo nível. O mago se desculpa, admitindo ter agido emocionalmente. Nas profundezas da floresta, Loud assistiu a toda a conversa e decidiu tirar suas armas porque estava cheio de ódio por Ryu, e depois gritou algo para ouvir, já se preparando para o combate, o que obviamente chamou a atenção do herói. Um mal-entendido é claro, comentários de elogios veem a proximidade dos dois, que aparenta mostrar suas garras. Em postura de luta, Loud disse que não bastava humilhar essa severia, Ryu tinha a audácia de uma mão sobre a senhora de seu grupo. O herói não entende quem o líder do grupo chama da senhora, e o mago disse que seu colega não deve ter entendido o que está acontecendo, então talvez eles deveriam sair. Lot é um poderoso espadachão mágico, e apesar dessa pose, indica que ele está se preparando para executar uma técnica, e a pose é a desvantagem de estar nesta classe. Enquanto assumia a pose, ele nunca hesitou. Então o líder de seu grupo disse que ele apenas diz mais uma coisa, enquanto perguntou sobre o nome do inimigo que será derrotado com sua lâmina gêmea. O herói disse ao mago que é melhor se vestir. Percebendo ser ignorado, ele se irrita profundamente e decide atacar imediatamente, exercendo uma poderosa aura elétrica de suas espadas. Com um olhar sério, as leis dizem que ele mostrará a diferença entre seus níveis, perseguindo o herói com sua habilidade de espada de tempestade. Rue, por outro lado, não quer escalar isto em uma grande luta, então no momento em que a espada se aproxima do pescoço, ele se curva, escapando do ataque e pedindo desculpas. No entanto, quando ele se agachou, uma parte da mapa da espada atingiu o órgão geral do homem e causou uma forte explosão de ar e um raio no lugar, gerando um barulho e ecoando toda a floresta. De volta ao alojamento e sentado em uma das casas de madeira, o herói tem a espada presa no chão e parece lamentar algo. Berkman interveio dizendo que o Sr. Atis o informou do ocorrido e que não era culpa dele, mas Ryu disse que era uma dor imperdoável. Depois de decidir esperar apenas pelos resultados, Olfoy abre a porta da cabine, deixando todos curiosos sobre o resultado da situação. A irmã do tanque alertou que Lod não estava em condições de ameaça à vida porque foi trazido rapidamente, mas a situação era grave. Todos ficaram em silêncio ao entrarem na cabine para verificar o estado real. Embora Blaine possa recair sobre ele, a dor e o sofrimento não podem ser atribuídos a uma só pessoa. Isso não é algo que possa confortá-lo. Naquela manhã, o senhor artista foi elogiado na cidade de imprensa, e o líder do grupo descobriu a verdade sobre o gênero de Atis e teve dificuldade em enfrentá-lo novamente. O herói não encontrou o monstro responsável pelo enorme barulho, mas logo esqueceu. Após 3 meses com o grupo de Buckerman na Floresta de Salvação, alguém ficou chateado com as notícias sobre Loud. A situação parece séria porque, de acordo com rumores, ele decidiu ir para a masmorra sozinho. Amber comentava que ir para a masmorra sozinha com o nível do caçador é semelhante a cometer suicídio, então Ryu questionou porque achava que o nível de troncos era alto. Ela mencionou que era assim, porém ele estava acostumado a lidar com monstros fracos que perseguiam para viver, naturalmente ajudando-o a subir de nível. Mesmo sem monstros de alto nível, o herói compreende a situação, então optou por perguntar se os monstros na masmorra são diferentes. Amber esclareceu que não são nativos deste mundo. A masmorra cria os monstros através do fio de chifres de demônio, por isso é comum haver alguns níveis perto de 30 ou mais. Em sua mente, Rei acredita que esses níveis 30 devem ajudar a aumentar o nível, tornando necessário ir à masmorra, mesmo que secretamente. Entretanto, Berkman avisou que os monstros não são o único problema, e Erwas acrescentou que muitos humanos de outros mundos caçam secretamente lá, fazendo o herói desistir devido ao perigo. Ryu queria saber por que Lotz foi lá, e Buckman explicou que possivelmente devido a um artefato de cura. Quando questionado sobre o artefato, explicou-se que a energia dessas masmorras vem dos artefatos. Os itens são bem variados com diferentes habilidades. Rumores dizem que um desses artefatos pode curar quaisquer ferimentos, então Loud pode esperar encontrar um deles. Vários monstros têm aparecido recentemente na Floresta de Salvamento. Buckerman espera que não seja um mau sinal, mas Ryu acredita que este deve ser seu único leilão. Quando Mike caiu na floresta, todos na cabana decidiram dormir. No entanto, nosso herói decidiu dar um passeio sozinho.
Ele afirmou que não importa quantas vezes viesse, ainda era assustador, e um monstro enorme não devia surgir num local assim. Lembrando de Aether viver perto daqui, o herói decidiu perguntar a ela. Enquanto passava por uma árvore, algo diferente apareceu na frente dele. Bobejando, Rio tenta lembrar onde o Wyvern mora e não sabe que há um monstro atrás dele. Mas você se olhou um para o outro por um breve momento e quando perceber o que aconteceu, o herói ficou assustado. Ele se retirou, questionando o que é o ser na frente dele e se preparou para tirar a espada. Este monstro está no nível 31 de tiro. Ataques com espada são inúteis devido à sua concha e vivem geralmente na masmorra. Ainda pensa, por que o monstro da masmorra está aqui? E lembra da resistência a ataques físicos indicada pelo sistema. Esses monstros são adversários terríveis mesmo contra a habilidade de combate dos heróis. Eles também têm maiores números para demonstrar que são capazes de falar. Um deles perguntou se ele é um mago, e outro negou depois de notar a espada que o homem carrega. Os heróis da tatuagem zombaram de Rui por ser espadachim. Rui então lançou um golpe que cortou um deles ao meio. Alegrando ao perceber que o tutorial é uma mentira e levando os monstros em choque, os tutiros desesperados discutem entre si que a arma do herói realmente tem magia imbuída nela. No entanto, o monstro orgulhosa falou mais alto e gritou que a faca não os machucava porque sempre devoravam os humanos dos espadastres. Depois de terminar o discurso, o real rapidamente apareceu na frente do monstro, perguntando do que está falando. Um deles sabiamente decidiu fugir, pois percebeu os problemas em que estava e que era perigoso fora da masmorra. Em um instante, Ryu o alcançou e congelou o monstro com medo quando perguntou para onde estava indo. Em um movimento desesperado para sobreviver, o Tútiro começou a cavar sob uma árvore. Ele tenta fugir o mais rápido possível, e Ryu fica ao seu lado porque quer ir para onde quer que o monstro vá. Depois de muita escavação, o monstro revela o portal de onde veio, preparando-se para escapar. Ryu mencionou ter encontrado o Tachiro, mas focou-se no portal à sua frente. O guru perguntou ao monstro o que é isso, mas não queria falar, então o sistema informa que este é um transporte mágico em uso com o destino para a IPA e masmorra planar. A existência de um portal na masmorra intrigou Ryu. Ele nunca ouviu falar de algo assim. Perguntou se os monstros criaram isso, mas o Tachiro disse que usariam magia. A resposta não convenceu Ryu, que o questionou novamente e disse que o deixaria ir se contasse. No entanto, se não houver cooperação, nosso protagonista afirma que ele só precisa destruir tudo. No entanto, o monstro ficou desesperado, dizendo que não pode haver destruição porque ninguém pode entrar por ordem dessa pessoa. O herói não sabe quem é essa pessoa, mas ainda decide entrar no portal e diz ao monstro para fingir que não viu nada. A missão atual do monstro deve ser garantir que ninguém entre no portal para que essa pessoa não descubra. Tentando explorar a masmorra com segurança, o Tachiro foi convencido e começou a cobrir o buraco novamente. Suas garras estavam perigosamente próximas do rosto de um caçador em perigo. O caçador, preso, ainda se preocupava com o parceiro, dizendo-lhe para aguentar. Depois de se libertar, o caçador preparou um chute poderoso, acertando a cabeça do monstro e mandando-o afastar-se do parceiro. No entanto, percebe-se que até agora nenhum ataque funcionou. O machado dele mostrou-se completamente inútil. A magia parece ser a única solução possível. Então, um Tachiro perfurou a perna esquerda de Alicia, que gemeu de dor e medo. O mago lançou um feitiço, pedindo que a grande luz espalhasse a presença no lugar com um brilho. Então ela evocou o feitiço Flash que cegou o monstro. Porém, o caçador de machados foi afetado pelo Flash, tudo estava borrado, mas ele ainda podia ver com um olho. Enquanto cobriu um dos olhos, o caçador pede ajuda para a cura de Ronel, mas quando ele vira o rosto para o amigo, algo o chocou completamente. Infelizmente, seu companheiro foi capturado por um Tachiro e não sobreviveria. Diante disso, o caçador rezou aos céus para que alguém resgatasse seu grupo, pois o trágico fim estava próximo. Após isso, pediu ajuda novamente, mas perdeu a esperança. Então, o machado está cercado por uma poça de sangue que vinha das costas. No entanto, o sangue não é dele, mas o monstro, porque em resposta às suas orações, alguém parecia ajudar. Várias tatuagens foram derrotadas de uma vez. O caçador notou que a cabeça da Tátira foi cortada com um único golpe, surpreendentemente. Dizia-se que um Tachiro sempre protege sua cabeça com braços laminados, deixando pouco espaço para atacar o pescoço. No entanto, essa pessoa fez o monstro abaixar os braços antes de cortar a cabeça. Considerando isso, essa técnica só poderia ser executada por um espadachão mágico, um usuário de lâminas de joias como Loud. Um homem chegou e perguntou ao caçador se ele o conhecia. Ele disse que havia ouvido que Loud havia vindo para a masmorra há dias para caçar. O homem elogiou Loud, chamando-o de incrível, e agradeceu estranhamente por ter sobrevivido nos últimos 70 dias.